Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui a análise completa do Redmi Note 12S. E sim, eu sei que eu demorei demais para trazer a análise completa desse aparelho, porque o unboxing já saiu há muito tempo, mas a culpa foi minha, eu simplesmente esqueci da existência do Redmi Note 12S e só fui lembrar quando fiz o vídeo de melhores smartphones custando até R$ 1.300, onde o Redmi Note 12S entrou, inclusive com bastante destaque, já que ele traz 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e custa abaixo dos R$ 1.300, é uma ótima opção para poder comprar. Mas sinceramente são tantas opções de Redmi Note 12 que a gente fica até confuso e algum aparelho acaba passando batido. No meu caso foi o Redmi Note 12S, mas hoje eu vou corrigir essa injustiça, vou trazer aqui a análise completa desse aparelho, que é muito bom, mas realmente só acrescenta a confusão aí a família Redmi Note 12 e vocês vão entender direitinho porque o Redmi Note 12S dificulta ainda mais o entendimento dessa linha. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, vou mostrar o que esse aparelho traz de legal, onde ele ficou deixando a desejar, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, o Redmi Note 12S traz uma tela AMOLED, assim como acontece com o Redmi Note 12 e também com o Redmi Note 12 5G. Aliás, o Redmi Note 12S está posicionado justamente entre esses dois aparelhos. Ele é um pouquinho mais caro do que o Redmi Note 12 e um pouquinho mais barato em relação ao Redmi Note 12 5G. Lembrando que o Redmi Note 12 e o Redmi Note 12S ambos só trazem suporte às redes 4G. Então os três aparelhos trazem tela AMOLED com uma qualidade bem legal, porém o Redmi Note 12S é o que traz a tela com menor tamanho. São 6,43 polegadas, o mesmo tamanho da geração passada, da família Redmi Note 11, que traziam telas um pouquinho menores. Com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. Segundo informações da Xiaomi, essa tela tem um brilho típico de 450 nits, que pode chegar até picos de 700 nits. Eu fiz aqui os testes com o luxímetro, e durante os meus testes ele chegou a bater 755 lux. No primeiro teste ele tinha batido somente 638 lux, bom, somente entre aspas, porque já é um brilho muito bom, mas depois, refazendo os testes, eu cheguei a alcançar 755 lux, que mostra ser uma tela bastante brilhante. Temos aqui um display AMOLED, ó, aqui com brilho máximo vocês podem ver que até o branco fica um pouquinho estourado aqui, por causa do brilho máximo. Agora temos uma curiosidade aqui, é que o aparelho ele só fica com brilho muito alto, muito próximo com a escala de brilho aqui no máximo. Quando você reduz aqui, ele costuma cair drasticamente. Tanto que, por exemplo, aqui ó, com a barra quase cheia, ele fica ali por volta de 400, 450 lux. É muito estranho isso. Tanto que se você deixar aqui o brilho na metade, um pouquinho menos, ó, ela fica bem apagada, o que dá a entender de que a tela não é muito brilhante. Mas quando você vai chegando aqui no nível máximo, próximo do nível máximo, o brilho dá um belo upgrade, ele aumenta bastante. Então aqui próximo do total a gente já tem uma tela bastante brilhante. E aqui com brilho máximo no luxímetro ele chegou a bater 755 lux, o que mostra ser uma tela bastante brilhante. Bom, quanto às bordas, aqui nós temos as bordas superiores e laterais com um tamanho um pouquinho abaixo da média, não são extremamente grossas, mas também não são muito finas. Agora a borda inferior, essa sim, acaba sendo um pouquinho mais espessa. Está abaixo da média em relação a telas LCD IPS, mas para uma tela AMOLED eu até esperava que ela fosse um pouquinho menor. Pelo menos a câmera frontal fica aqui em um furo na tela, e ela tem 16 megapixels com abertura de 2.4. E aqui junto à moldura ficam as três câmeras. O sensor principal tem enormes 108 megapixels, é a maior câmera aqui da família Redmi Note 12, tem modelos que vão empatar, mas o Redmi Note 12S é o que traz o maior sensor entre os modelos mais baratos da família Redmi Note 12. Ele também conta com lente ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Uma vantagem da tela ser menor é que o aparelho acaba se tornando mais compacto. Ele tem apenas 176 gramas e sua espessura é de 8,1 milímetros. Inclusive aqui nessa lateral nós podemos ver a bandeja. Deixa eu ajeitá-la aqui para vocês poderem conferir. Tá aqui, olha só, temos o triplo slot no Redmi Note 12S, então é possível utilizar 2 chips mais um cartão de memória. Essa versão que está aqui comigo nem precisa de um chip porque ela traz 256 GB de armazenamento e a versão mais simples traz 128 GB de armazenamento. A parte superior está cheia de itens. Temos aqui um microfone, temos também um sensor infravermelho para você utilizar na TV, no ar-condicionado, no seu Blu-ray.
Temos também um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, e aqui também temos a entrada para fone de ouvido. Aqui na parte inferior nós podemos ver o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e o segundo alto-falante. Curioso é que esse aparelho traz áudio estéreo, o Redmi Note 12 4G e o 5G ambos só trazem áudio mono. E aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. Vamos aqui fazer um teste? Olha só. O sensor de tais no Redmi Note 12S é bastante rápido e bastante ágil também, e muito preciso. Ele tem uma excelente velocidade de bloqueio, é quase instantâneo para fazer o desbloqueio, e a posição também é muito boa, ele fica quase que no centro aqui do aparelho, então é muito fácil alcançar o sensor de tais usando uma só mão. Ele também conta com desbloqueio facial, vamos fazer o teste aqui rapidinho. Ele também é bastante rápido, vai direto aqui para a tela inicial. E falando um pouquinho mais do design desse aparelho, além dele ser bastante leve, ele também é um pouquinho diferente em relação a versões 4G e 5G também. Tem um visual menos quadradão, um pouco mais semelhante às gerações anteriores da família Redmi Note. Essa opção aqui na cor azul, ela vai mostrando o efeito de acordo com o brilho que vai batendo na tampa traseira, e o legal é que o seu acabamento é fosco, o que dificulta as marcas de dedos e também os arranhões. E aqui mostrando a moldura das câmeras, reparem que temos aqui dois níveis. Temos o primeiro nível da moldura e o segundo nível ocupado pela lente de 108 megapixels, que ocupa bastante espaço. Quanto à interface, o Redmi Note 12S vem de fábrica com o Android 13 e com a interface MIUI 14. Redmi Note 12 4G também veio com Android 13, mas a versão 5G veio com Android 12. Olha só que coisa, muito confuso isso. Aqui mostrando para vocês o painel de controle. Quando você desliza do lado direito para baixo, aparece o painel de controle com funções como Wi-Fi, Bluetooth, nível de volume de brilho da tela, e quando você desliza do lado esquerdo, você acessa a barra de notificações. Dá para você alternar entre as duas deslizando aqui para a direita ou para a esquerda, você consegue alternar entre as notificações e também as funções. Por aqui você acessa o menu de configurações, está aqui mostrando a listagem, e o aparelho é bastante ágil. Ele tem aqui uma tela com taxa de atualização de 120 Hz e também um bom chipset, além dessa versão que está comigo, trazer 8 GB de memória RAM e também 256 GB de armazenamento. Então temos aqui uma interface bastante ágil nesse aparelho. Não que isso vai impedir de experimentarmos alguns engasgos aqui durante a abertura de alguns aplicativos, durante a rolagem de alguns apps ou de algumas páginas. Eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos, mesmo nessa versão com 8 GB de memória RAM, mas no geral o desempenho aqui do Redmi Note 12S acaba sendo muito bom. A interface MIUI 14 ela é bem diferente do Android padrão, tem muitas personalizações, mas você pode habilitar, por exemplo, a gaveta de aplicativos. Ele traz aqui um suporte ao tema escuro. Deixa eu ver se eu acho aqui facinho. Pronto, tá aqui o modo escuro, e ele é ativado até de uma maneira bastante rápida. Tá aqui mostrando a interface com o tema escuro, os aplicativos também entram no modo escuro. Aqui nós temos a multitarefa, que traz a rolagem na vertical. Tá aqui, ó, e ela é bem responsiva, tem uma velocidade muito boa. Deixa eu tirar aqui do modo escuro, voltar para o modo tradicional. E aqui mais uma vez na multitarefa, reparem que nós temos aqui a opção de habilitar janelas flutuantes. Ele vai trazer uma lista com os aplicativos para você abrir usando esse modo de janela flutuante. Infelizmente não são todos os apps que permitem o uso dessa função. Por exemplo, o Google Maps aqui a gente consegue utilizar, dá para você jogar para o cantinho para ele ficar minimizado e você utilizar futuramente. Precisou chamá-lo, só clicar em cima do ícone, ele vai voltar aqui. Você pode redimensionar, pode movê-lo aqui por cima da tela inicial, por cima de outros aplicativos, e dá para você deslizar aqui dessa borda para baixo para poder maximizá-lo novamente. E tudo isso você pode ativar aqui pela multitarefa, tanto nesse atalho aqui de janelas flutuantes, como clicando e segurando diretamente no aplicativo. Aqui eu vou mais uma vez ativar o modo de janela flutuante. Por aqui eu também consigo acionar o modo de tela dividida. Deixa eu pegar mais um aplicativo aqui, ó. Estou com a Play Store e o Google Maps. Você pode redimensionar também, pode deixar meio a meio, pode clicar 2 vezes no centro para poder inverter a ordem dos aplicativos. Então ele traz as funções, e como ele está com Android 13, o aplicativo ele fica em tela dividida mesmo quando você sai dele. Ele permanece aqui na multitarefa e você pode reabri-lo futuramente, ele permanece aqui na multitarefa. Ele também permite clonar aplicativos. Ó, temos aqui também esse aplicativo de segurança. Por aqui você pode proteger aplicativos por senha e também pode ocultar aplicativos, e tudo você configura diretamente por essa interface. Então quando eu faço aqui, por exemplo, um zoom, gesto de pinça, ó, ele vai abrir esse menu. Eu posso fazer aqui
um gesto com o atalho ou desbloquear via sensores digitais, e aqui ele vai abrir aplicativos que eu ocultei. Então tenho 2 aplicativos aqui ocultos, posso adicionar novos aplicativos, e quando eu quiser localizar esses aplicativos, basta eu fazer o gesto de pinça aqui abrindo, ó. Vou usar os sensores digitais dessa vez, tá aqui, ó, os aplicativos que eu posso configurar para deixar dentro dessa área de aplicativos ocultos. Eu também posso bloquear o acesso a aplicativos, e tudo isso você configura dentro do app de segurança. É a opção aqui, ocultar aplicativos, ó, ele já vai direto aqui para o menu, mas eu posso também simplesmente bloquear os aplicativos. Ó, tá aqui, deixa eu habilitar a função, ó, por exemplo, o Amazon Shopping, ele está bloqueado, então vou tentar acessá-lo por aqui, ó. Quando eu clico no Amazon Shopping, ele já aparece a opção de utilizar o desbloqueio. Então você pode, por exemplo, bloquear o seu aplicativo de banco ou aplicativo de fotos para que as pessoas não tenham acesso, a não ser digitando a senha ou usando a biometria, só vai conseguir ter acesso nessas circunstâncias. Então é uma função bem legal que ajuda a proteger o seu aparelho. Mesmo que alguém pegue o seu aparelho desbloqueado, ele não vai conseguir ter acesso se o aplicativo trouxer essa opção de bloqueio de aplicativo ativada. Uma coisa que eu gosto bastante na interface MIUI é que quando você vai em sobre o telefone, você tem todas as informações do smartphone, quantidade de memória RAM, armazenamento. Basta você aqui nas configurações em sobre o telefone e clicar aqui em informações específicas e detalhadas. Aqui ele vai mostrar a quantidade de memória RAM que o aparelho traz e a quantidade de armazenamento que está sendo utilizado como auxílio da memória RAM. Por aqui eu também vejo qual que é o chipset, quantidade de armazenamento, informações do Android. Então é legal que você consegue ter um local para acessar facilmente essas informações. E quanto à performance, temos aqui o chipset Helio G96. É um chipset da MediaTek, apenas com suporte às redes 4G, e esse chipset traz 8 núcleos, sendo 2 deles de performance da série A76, rodando até 2.05 GHz, e mais 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57 MC2. Esse aparelho traz opções com 6 e 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de armazenamento. Até existe lá fora uma versão com 64 GB de armazenamento, mas confesso para vocês que eu nunca vi essa versão aqui no Brasil. A versão que está aqui comigo é a mais potente, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Em desempenho, o Redmi Note 12S fica entre o Redmi Note 12 4G e o Redmi Note 12 5G. Ele fica ali no meio termo, traz um desempenho superior à versão 4G, mas fica um pouquinho atrás, já que a versão 5G traz um chipset mais potente, o Snapdragon 4 Gen 1. No geral, o aparelho consegue apresentar uma ótima performance, roda bem os jogos, os aplicativos, o sistema, mas como já comentei com vocês, eventualmente você vai experimentar alguns engasgos durante a abertura de apps ou quando você vai fazer a rolagem das páginas. Eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos, mas isso não vai atrapalhar a experiência de uso. O aparelho traz uma bateria de 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 33 watts e a caixa do Redmi Note 12S é bem completa. Ele traz carregador, cabo USB-C, manuais, ferramenta de emoção do SIM card e também vem com uma capinha. E o aparelho também já conta com uma película, inclusive ela já vem pré-aplicada. Mas aqui voltando à bateria, com o brilho da tela em 120 lux, o Redmi Note 12S gastou 4% durante uma hora de ligação, foram 9% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora, gastou 8%. Confesso para vocês que achei o consumo de bateria um pouquinho maior do que a média. Estava esperando que ele apresentasse um consumo um pouquinho menor, ou que pelo menos ficasse na média aí de outros aparelhos com bateria de 5.000 mAh, mas ele ficou aí numa taxa um pouquinho alta, principalmente ao acessar o YouTube, onde ele gastou 9%, a média fica entre 6% e 8%. Mas ainda assim é uma bateria que vai entregar um dia inteiro longe da tomada sem muitas dificuldades. O aparelho também conta com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes 2.4 e 5 GHz, traz som estéreo, porta USB tipo C, vem com entrada para fone de ouvido, porta infravermelho para você controlar ar-condicionado, TVs, DVDs, Blu-rays. Mas um ponto negativo desse aparelho é que ele não traz NFC, e olha que a minha versão é a top, mas ele não veio com NFC. Quanto às câmeras, o Redmi Note 12S traz 3 sensores traseiros,
E o principal aqui é o destaque, com 108 megapixels e abertura de 1.9. Ele traz também uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus e vem com uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels, também com abertura de 2.4. Ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O modo macro pode ser utilizado tanto para fotos quanto para vídeos, mas a lente é bastante simples, tem apenas 2 megapixels e o foco fixo. Ele traz modo HDR automático para todas as lentes, mas curiosamente na câmera frontal esse modo vem desabilitado. Eu não entendo por que, eu sempre comento isso. Ele traz time-lapse e câmera lenta também, é possível tirar fotos com a resolução máxima de 108 megapixels e ele conta com modo noturno, porém apenas para a câmera principal, a ultra-wide e a frontal ficaram de fora. Ele também conta com modo retrato para a câmera frontal e para a câmera traseira. E quanto à qualidade de fotos e vídeos, já estou deixando exemplos para vocês mesmos poderem conferir os resultados, mas aqui na minha avaliação, a ultra-wide e a principal são muito boas para fotos. Elas conseguem entregar bons resultados, porém eu não vi uma diferença do sensor de 108 megapixels em relação a outros aparelhos da família Redmi Note 12, com a versão 4G e 5G, que trazem sensores menores. Então eu não vi o motivo prático da Xiaomi utilizar esse sensor de 108 megapixels, já que eu não vi uma melhora nas fotos. Inclusive, quando eu fiz o zoom digital de 2 vezes, eu percebi que as imagens ficaram um pouquinho granuladas. Ele poderia trazer uma imagem melhor, com mais definição quando utilizasse o zoom, justamente por trazer um sensor maior. Apesar da ultra-wide não trazer suporte ao modo noturno, ele conseguiu entregar resultados muito bons, mas aqui o destaque fica mesmo para a câmera principal. Essa se saiu muito bem à noite, conseguindo capturar bastante luz em imagens escuras. Gostei bastante do resultado da câmera principal. Câmera frontal também saiu muito bem, tanto em fotos de dia quanto de noite. Eu gostei bastante, conseguiu capturar muita luz, muitos detalhes. E agora falando dos vídeos, começando pela ultra-wide, ela foi boa de dia, mas à noite ela capturou muito pouca luz, as imagens ficaram muito escuras, então não recomendo a ultra-wide para fazer vídeos à noite. Mas pelo menos a ultra-wide consegue fazer bons vídeos de dia. Agora a frontal já ficou com um resultado um pouquinho pior de dia. Eu diria para vocês que o resultado foi somente ok. E à noite ela capturou pouca luz, poucos detalhes e a imagem ficou sem muita definição e com bastante ruído. Enquanto a câmera principal ela consegue fazer bons vídeos de dia, mas não vi nenhum destaque em relação a outros aparelhos da família Redmi Note 12. O resultado aqui está muito parecido, isso de dia, porque à noite aí o resultado já foi melhor, ele conseguiu capturar mais detalhes, mais luz. Então com os vídeos à noite, em situações de pouca luz, a câmera principal do Redmi Note 12S já se saiu bem melhor. Aqui mostrando o áudio para vocês, que é estéreo, o som sai tanto por baixo quanto por cima, apesar de eu ter achado o alto-falante superior um pouquinho baixo. No contexto geral, o volume é bom, ele é alto, só achei realmente um pouquinho baixo o alto-falante de cima, né, ele ficou um pouquinho baixo, enquanto que o de baixo ele é bem mais alto, o volume bem mais alto. Mas o áudio é bom, tem uma boa qualidade e aqui é som estéreo. Redmi Note 12 4G ou 5G trazem apenas áudio mono e aqui na versão S pelo menos temos o som estéreo. Aqui mostrando o display de 6,43 polegadas. Essa é uma tela com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, câmera frontal fake e um pequeno furo na tela. Felizmente a borda inferior acaba sendo um pouquinho maior, mas é um display com uma boa qualidade, com bons ângulos de visão, com cores bastante vibrantes. No geral, gostei bastante aqui da qualidade da tela do Redmi Note 12S. Bom, e afinal de contas, vale a pena comprar o Redmi Note 12S? Sim, vale muito a pena, apesar de que esse aparelho acabou meio que sendo intrometido aí na família Redmi Note 12, porque temos o Redmi Note 12 4G, que é um aparelho muito bom e mais barato também, e temos o Redmi Note 12 5G, que vai trazer mais performance, tem suporte a Z de 5G e custa um pouquinho mais caro. E ele já tem um preço muito próximo, só que entre esses dois aparelhos temos aqui o Redmi Note 12S, é muito confuso isso acaba trazendo mais confusão para as pessoas porque dificulta na hora de decidir qual aparelho comprar, Redmi Note 12, 12S, 12 5G, os três aparelhos são muito próximos em características técnicas, em recursos e principalmente em preço. Mas ainda assim vale muito a pena comprar o Redmi Note 12S. Para vocês terem ideia, quando ele entrou na lista de melhores smartphones custando até R$ 1.300, ele estava saindo por R$ 1.110
com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Um aparelho muito bom por todo o seu conjunto e com algumas vantagens em relação à versão 4G e 5G, como por exemplo o seu áudio estéreo. Tem a questão da câmera principal 108 megapixels também, mas na prática eu não vi tantas diferenças. O fato do sensor ser maior de 108 megapixels não trouxe nenhum benefício prático. Eu achei a qualidade de fotos muito parecida com as versões 4G e também 5G. Então não existiria muito sentido de existir um Redmi Note 12S, porque já temos o Redmi Note 12, 4G e 5G muito próximos em preços, em recursos. Ele fica ali no meio, mas com uma diferença mínima. Mas ainda assim, vale muito a pena comprar o Redmi Note 12S justamente por ser um aparelho que traz um preço muito bom, vem com bastante memória RAM, bastante armazenamento, ótimo desempenho, tela Super AMOLED, som estéreo. É uma pena que ele ficou devendo aí o NFC. E um detalhe importante é que quando eu gravei o vídeo de melhores smartphones até R$ 1.300, o Redmi Note 12S pode ser encontrado até por R$ 1.110. Agora ele está um pouquinho mais caro, mas ainda está abaixo dos R$ 1.300, ou seja, vale muito a pena. Mas na hora de comprar, é bom sempre ficar de olho também nas versões 4G e 5G, porque o Redmi Note 12 costuma custar menos de R$1.000 e às vezes até próximo dos R$900, enquanto que o Redmi Note 12 5G está custando ali próximo dos R$1.300, mas ele traz a vantagem de já vir com 5G e também trazer um melhor desempenho. Então tudo isso gera um pouquinho de confusão na hora de escolher, mas em todo caso, qualquer um dos três aparelhos acaba sendo muito bom, e o Redmi Note 12S é a opção para quem quer muita memória RAM, muito armazenamento e quer pagar abaixo dos R$1.300 e às vezes até abaixo dos R$1.200. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!